Hoje eu vou falar com vocês a respeito de lipoaspiração, mas numa outra visão, numa outra ótica, a respeito de complicações de lipoaspiração. Sempre é um temor e eu acho que isso tem que ser falado de uma forma bem explícita, mas que vocês entendam que tudo isso ele é mínimo, mas nós temos que, em primeiro lugar, prevenir. Situação sobre lipoaspiração número 1. O que pode acontecer? Infecção em relação à ferida da pele. Por quê? Sempre que há qualquer tipo de cirurgia, existem incisões e essas incisões são necessárias à entrada de instrumentos que podem levar a bactéria para dentro. Isso faz com que ocorra as infecções hospitalares ou infecções também no domicílio, ou qualquer eventual que seja. É comum na lipoaspiração? Muito raro. Eu não consigo nem dizer para vocês a parte estatística de tão difícil que é de ocorrer, porque as incisões são mínimas, normalmente cerca de 3, 4 milímetros dos furos, então isso normalmente faz com que a porta de entrada para a bactéria seja muito pequena, então a chance de ocorrer é bem mínima. Fora isso, nós também fazemos a prevenção, que é o que eu disse para vocês. Com o quê? Uso de antibiótico e a higiene local. É feita orientação para o paciente e isso é controlado de uma maneira bem segura. Vamos falar sobre o segundo tema, seria as irregularidades ou as temidas fibroses. Nesse caso, isso depende também não só da cirurgia em si, mas dos cuidados pós-operatórios, porque isso envolve uma série de coisas. Primeiro, a lipoaspiração ela precisa realmente ter uma regularidade, ser feita com cânulas adequadas para cada biotipo. Eu não sei se vocês sabiam, mas a lipoaspiração existem várias espessuras de cânula. Então, para determinada pele, você precisa usar às vezes uma cânula um pouco mais espessa ou um pouco mais fina, de acordo com o biotipo da paciente. Isso minimiza chances de irregularidades e as possíveis fibroses. As pacientes que têm necessidade de uma lipo um pouco mais próxima da pele, pacientes magras, é necessário o uso de cânulas mais finas, para que não tenha o contato daquela cânula com a pele. Quando a paciente pede, eu quero ficar seca, não significa que nós temos que colar essa pele no músculo, porque quanto mais próximo, mais irregularidade. Então isso é um cuidado que o médico precisa ter no momento da sua cirurgia. Porém, no pós-operatório, você como paciente também é responsável pelo cuidado, porque você precisa realizar todas as orientações como fisioterapia, como as drenagens linfáticas, para que não haja o acúmulo de tecido cicatricial lá dentro, ou seja, não forme aquelas fibroses que também vão dar as irregularidades. A alimentação também faz parte, já falei disso um tempo atrás com vocês. Uma boa alimentação com certeza vai diminuir sua inflamação e minimizar chances de irregularidades, porque vai diminuir chances de fibrose. E por último, a terceira, que é a mais temida e que eu acredito que é a que nós temos que conversar mais a respeito, é sobre as tromboses ou também as embolias. Esse é o tipo de complicação mais severo que nós temos que se preocupar. Porém, ao contrário do que todo mundo pensa, ele é muito bem controlado, tanto preventivamente quanto também ocorre o caso de acontecer. Ou seja, uma paciente com uma trombose não significa que ela vai ter e já evoluir para um óbito. Muito pelo contrário, né? A grande maioria das pacientes são tratadas e evoluem muito bem. Porém, nós temos que prevenir e isso é a parte mais importante. Como nós fazemos? Primeiro, isso começa numa consulta médica. Eu preciso saber se a paciente já tem algum histórico na família, se a paciente é tabagista, obesa, porque tudo isso aumenta o risco. Segundo, hoje em dia eu faço uma investigação laboratorial com vários exames para que eu possa saber se você tem alguma chance maior de coagulação no seu sangue e que você às vezes não sabe. Então, com isso, eu vou já começar as prevenções e eventualmente até chamar um especialista para que a gente atue juntos e possa realmente impedir que você tenha esse tipo de complicação. E para finalizar, na cirurgia, tanto intraoperatório quanto no pós, é super importante você realizar o quê? A utilização de uma meia chamada meia antitrombo, uma bota na qual faz a compressão da sua panturrilha no momento em que você está fazendo a cirurgia, porque quando você está deitada, o sangue gira de uma forma mais lenta e com isso o seu sangue acumula na sua panturrilha e faz com que haja a formação de trombos. Com a bota, você faz o sangue circular de uma maneira mais fácil e não ficar acumulando ali. E para ajudar ainda mais nisso, a gente utiliza uma medicação anticoagulante, deixando o seu sangue mais fino e fazendo ele girar no seu corpo com mais fluidez. Dessa forma a gente minimiza demais. E o principal seria o pós-cirúrgico quando você vai embora para casa, que seria deambulação, ou seja, caminhar. O paciente que fica acamado, não sai da cama e não consegue andar, ele é um paciente de mais risco. O paciente que vai embora e consegue andar
3, 4 vezes por dia na sua casa, é um paciente que dificilmente vai ter um tipo de complicação como esse. Então essas dicas são extremamente importantes e espero que eu tenha ajudado vocês em mais esse episódio. E se você tem gostado de tudo isso que eu tenho comentado com vocês, aproveita, se inscreve no meu canal, deixa um like que eu vou ficar muito feliz. Obrigado e até a próxima.